Boa noite. O impacto económico do novo coronavírus já se faz sentir em muitos países. As medidas de contenção da epidemia, bem como de prevenção nas zonas ainda não atingidas, estão a reduzir fortemente a atividade económica, especialmente na China. Mas em praticamente todo o mundo há consequências diretas e indiretas, nomeadamente no turismo e na aviação comercial. Os turistas chineses no exterior são cada vez menos e as grandes companhias de aviação evitam cada vez mais a China. Com a perspectiva de redução acentuada da atividade económica, o preço do petróleo caiu em poucos dias, de tal forma que um dos principais produtores mundiais, como a Arábia Saudita, já se mostrou disponível para cortar a produção e fazer subir a cotação internacional. Os gigantescos casinos de Macau estão a fechar e as perdas já são muito elevadas. As bolsas mundiais somam sinais de instabilidade e é quase certa uma revisão das perspectivas de crescimento das principais economias mundiais, a começar, obviamente, pela China. Convidados para a conversa e para o debate, João Marques da Cruz, gestor, presidente da Câmara de Comércio Luso-Chinesa, atual administrador da EDP, foi administrador da TAP e presidente do ICEP. Bruno Bobone, empresário, gestor, é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. João Confraria, economista, professor da Universidade Católica, autor de livros sobre economia, indústria e concorrência nacional e internacional. E também Miguel Silveira, comandante da aviação comercial, presidente da APLA, Associação Portuguesa dos Pilotos de Linha Aérea. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Obrigado. Vou começar por si, João Marques da Cruz. Diga-me, por favor, na sua perspectiva, o que é que pode acontecer, já há sinais, obviamente, que foram aqui referidos, mas o que é que pode acontecer com o impacto deste novo coronavírus? A minha perspectiva é que há impacto conjuntural. A minha pergunta é, será que haverá impacto estrutural e a economia pode vir a ressentir-se, a economia mundial e a de grandes economias como a China? Certo, boa noite. Sem dúvida que o impacto conjuntural é o mais evidente. O mais perigoso é o dito impacto estrutural. Eu penso que esta crise é normal que deixe algum impacto, porque mesmo no momento, ainda não chegámos lá, em que a crise seja debelada em termos médicos, fica na memória das pessoas. E a memória das pessoas é algo que demora mais tempo a adaptar-se. Isto tem um impacto, eu diria, em três áreas. Uma é na percepção geral dos negócios. De facto, as bolsas são um grande indicador disso. É verdade, se tivesse feito a pergunta na segunda-feira, eu dava uma resposta diferente da que dou hoje. Segunda-feira, a Bolsa de Xangai, que é a segunda maior bolsa do mundo, descia 8%. Depois, devido diga-se a um programa de estímulos, também umas notícias recentes sobre uma cura iminente. Uma eventual vacina para o novo coronavírus. Neste caso, é uma cura, ou seja, medicação, independentemente da vacina, que demora mais uns meses. Mas, enfim, com uma mistura, porque estamos a falar de percepções, na verdade, a Bolsa de Xangai, eu confirmei isso hoje, ela recuperou a perda dos 8% da segunda-feira. Por isso, desculpa interromper, por isso tive o cuidado de dizer instabilidade nas bolsas e não queda das bolsas. Exatamente. E, na verdade, a Bolsa de Xangai, hoje, o índice está 5% maior a fevereiro de 2019. Logo, é difícil nesse indicador ver aí o coronavírus. De qualquer forma, há alguns números que obviamente, que explicam uma semana de férias chinesas. Qual é o impacto no turismo doméstico e só turismo doméstico? A última vez que houve uma semana dourada, foi em outubro, a primeira semana de outubro, que é o Dia Nacional da China. Agora era uma semana mais alargada, mas essa de outubro foram 20 Bs à inglesa de dólares de receitas de turismo doméstico. É evidente que agora seria um número superior e esse número desapareceu. Nós todos sabemos, os 20 Bs para a economia do mundo... Só para traduzir para os espectadores, 20 mil milhões, certo? 20 mil milhões, certo. A economia chinesa, o PIB é à volta de 14,5, utilizando a nomenclatura internacional, trillions. Trillion. À portuguesa, bilhões. Exato. Temos sempre que ir traduzindo. Exato. Por isso, enfim, é óbvio que 90 mil milhões é muito, mas quando se compara com os 14,5 bilhões, relativiza-se. Claro. A componente, enfim, a terceira componente, trocas comerciais. As trocas comerciais, sem dúvida,
que vão sofrer. E aí, porque a China representa 18% do PIB do mundo em dólares nominais. Por isso, não olhemos para paridades de poder de compra. Na verdade, se olharmos para paridades de poder de compra, a China é a maior economia do mundo. Em termos nominais, é a segunda maior economia do mundo. Mas, indiscutivelmente, nós temos que evitar, eu diria que um vírus de medicina se transforme numa virose social e económica. Ou seja, mas com este número de vítimas mortais é natural que as pessoas reajam com muita precaução, evitem viagens, evitem contactos internacionais. Portanto, voltamos à primeira questão. Certo. O ambiente de negócios degradou-se visivelmente. Sem dúvida que o ambiente de negócios degradou-se, mas nós temos que ter alguma contenção. Aliás, eu gostaria imenso de elogiar a Organização Mundial de Saúde. Não é para... Enfim, não conheço ninguém na Organização Mundial de Saúde, mas têm sido altamente equilibrados. Porque o excesso de protecionismo e isolacionismo, isto conduz, e se nós recordarmos o que aconteceu, não é bem há 100 anos, mas quase, ou seja, depois da crise bolsista de 29, as medidas, nomeadamente aduaneiras e protecionistas, geraram uma depressão muito grande. Não vou discutir se já não havia indícios antes disso, mas no mínimo agravaram. E por isso temos que voltar a uma situação de normalidade no comércio internacional. Tudo o que sejam medidas de excesso, acho que devem ser condenadas, e há algumas medidas de excesso que se estão a ver. Já lá vamos em pormenor. Bruno Bouba, na mesma questão. Ficará a marca estrutural na economia mundial e na da China? Boa noite. Depende muito do tempo que vier a tomar toda esta questão. Imediatamente, a conjuntural é evidente que foi aquela que começou. A estrutural vem com o tempo, se houver muito tempo, sim. Mas há aqui 2 ou 3 questões que era importante referir. Em termos de economia geral, é verdade que já estamos a sentir uma pequena quebra, achamos que vai haver um impacto na economia mundial e na economia chinesa. Desculpe interromper só para fazer uma pergunta muito simples. Mesmo que parasse já o surto, que parasse neste momento, já era irreversível o ter havido consequências? Não, consequências há, e era isso que eu ia falar, porque ao nível da empresa, a empresa não sobrevive porque baixou o PIB 2%. A empresa que trabalha com a China, ou que depende da China para fazer o seu trabalho, morre se não tiver esse trabalho durante 2 ou 3 meses. E, portanto, não é uma questão antes é uma média estatística. A empresa é uma unidade que pode morrer. Exatamente. É essa perspectiva que normalmente não falamos. Falamos sempre da generalidade, da perda do país, da perda da economia mundial, da perda da economia da China, mas, de facto, o que vai acontecer é que as empresas que estão diretamente em trabalho vão ter prejuízos imediatos. E depende da solidez das empresas serem capazes de resistir mais ou menos tempo, mas garanto-lhe que se forem 6 meses não resistem. E isso é claramente um grande problema, porque isso vai reverter toda essa perda para o nosso país também. Porque ao desaparecerem empresas portuguesas, nós vamos perder muito do que era o nosso crescimento, muito do que foi a nossa exportação, muito do que foi a nossa capacidade de desenvolvimento dos últimos anos. Há esse risco de empresas portuguesas que trabalham com o mercado chinês? Depende do tempo que nós tivermos. Nós já temos notícias de que a linha de fornecimento de peças para a indústria automóvel neste momento está parada, porque há muita falta de possibilidade de entregar as peças da China na indústria automóvel. Ora, tudo isso tem um impacto muito relevante a seguir. A Alemanha, naturalmente, se continuar este tipo de crise, também vai sofrer, porque toda a sua venda de automóveis e de maquinaria pesada para a China vai ter um efeito, e nós, que também dependemos muito do mercado alemão, acabamos por apanhar. Portanto, para as empresas portuguesas, o imediatismo é muito forte, ou seja, a dor conjuntural já é suficientemente importante para nós nos preocuparmos. E aquilo que nós achamos que também é importante dizer é que esta é a 3ª ou a 4ª situação que nós nos confrontamos. A China, pela 3ª ou 4ª vez, traz-nos um problema destes, quando basicamente sabemos que é uma questão de organização, uma questão de fitossanidade que não é aplicada nos mercados onde estas coisas têm origem, e, portanto, aí é que é preciso atuar definitivamente. Não só para que não haja mais no futuro, mas também para enquadrar os países com critérios de funcionamento diferentes. Há um outro problema que nós temos aqui, que é esta extrema dependência de determinados mercados. Nós lançámos nos últimos anos para a China toda a capacidade produtiva. Porquê? Porque a mão de obra é barata.
Não é porque se façam melhor do que os outros países. Ora, a economia baseada num ponto onde se produz e num ponto onde se consome é uma economia que é errada, porque quando há um problema num dos pontos, morre a economia. Nós temos que ser muito mais globalizados na questão de aonde é que se produz, aonde é que se consome, de maneira que nós consigamos ter uma resiliência completamente diferente quando temos uma crise destas. E por isso é que é a mudança estrutural que eu acho que nós devíamos fazer. No caso português e em relação às empresas portuguesas, com a situação que estamos a correr, não sabemos o que vai acontecer. Aquilo que a Câmara de Comércio já começou a fazer foi abordar o Governo, pedir ao Governo para trabalhar connosco, para promovermos mercados alternativos, destinos alternativos para agarrar as nossas empresas. Já estão nesse ponto? Já estamos nesse ponto, porque não sabemos o que vai fazer, mas no futuro é sempre importante ter essa disseminação, porque nós continuarmos focados nos mercados onde estamos a limitar a nossa capacidade de resistir. Um país que é pequeno não tem a capacidade de suportar uma crise de um mercado como é a China. O mercado chinês é um mercado importantíssimo que acaba por nos afetar. Nós temos mercados, por exemplo, como o Japão, onde somos muito bem recebidos e onde nós não vamos, e é a terceira economia do mundo. E nós não temos entrada aí, não se percebe porquê. Porque é que nós chegamos à China e não chegamos ao Japão? Não se entende. É preciso promover tudo isso. Talvez promover também uma ligação especial ao Commonwealth, agora com toda esta ideia do Brexit, promover uma ligação também aos países da África, que já temos, mas que temos que aumentar muito mais. Nós estamos na comunidade lusófona e temos que ir para os países que não são lusófonos e onde podemos ainda ir buscar muita capacidade de aplicar. Já vamos às alternativas, João Confraria. Ainda há poucas semanas no aeroporto encontrei um amigo que estudou comigo na universidade e perguntei-lhe então a tua vida, e ele disse-me, eu venho da China, passo a vida na China, a viajar para a China, a promover vendas da minha empresa. Portanto, isto é a economia real. Qual é a sua opinião sobre este impacto? Conjuntural já vimos que é, estrutural será, e Portugal será afetado por Mas no impacto conjuntural é preciso ver algumas coisas mais. Talvez que a primeira vez em que uma epidemia, em que os efeitos económicos de uma epidemia foram estudados na altura em que ela se verificou, tenha sido em 2003 com o SRA. Evidentemente a gripe espanhola também assustaram os efeitos económicos, a praga, mas enfim, na altura em que ela se verificou. E em 2013 houve basicamente 3 tipos de impactos. O impacto total foi estimado em cerca de entre 3 milhões a 10 milhões de dólares por pessoa infectada. Como na altura houve cerca de 8 mil, um pouco mais de 8 mil pessoas infectadas e um pouco o número de mortes foi inferior a 10%, teve perto dos 10%. E há 3 tipos de custos. O primeiro foram os custos do sistema de saúde. Na altura, os custos do sistema de saúde foram relativamente pequenos. Por exemplo, em Pequim, os custos do sistema de saúde foram 300 vezes menos do que o impacto global na economia. Então, de onde é que vem a maior parte do impacto? Uma parte pequena vem... Agora, bem, hoje, neste caso, os custos do sistema de saúde claramente já são maiores. Até porque estão a construir novos hospitais e é preciso investimento. Portanto, por aí vamos ter um impacto maior. Depois há um segundo impacto que resulta de que as pessoas que morreram deixaram de contribuir para a sociedade. Até na altura morreram cerca de 800 pessoas, 770 ou 780. Agora o número de mortos é inferior, não sabemos se... Mas continua, portanto, infelizmente, é capaz de ser ultrapassado. E depois há o custo que resulta do ajustamento das pessoas. Na altura, o principal custo foi que as pessoas deixaram de viajar. E, portanto, que é também o que está a acontecer. O seu amigo ficava desta vez sossegado. Agora não voltei a falar-lhe, mas imagino que ele esteja cá, por exemplo, não esteja a viajar pela China. Não, mas em Taipei, em Pequim, na cidade de Ho Chi Minh, a queda do tráfego aéreo, medida pelo número de passageiros internacionais que saíram, andou entre os 60% e os 80% no pico da crise. Nos primeiros meses de 2003... temos uma queda do número de passageiros para aí que chegou aos 80%. Depois a queda da restauração, a queda dos hotéis, viagens, isso é que representou a maior parte do custo. Ora bem, nós neste momento também já estamos a ter esse custo. E se calhar vai ser maior, porque neste momento as autoridades estão a impor maiores medidas de restrição à mobilidade do que aquelas que foram impostas há 17 anos. Tanto quanto se percebe, na China há cerca de 100 milhões de pessoas cuja mobilidade está severamente condicionada.
O que também portanto, afeta mais a economia. Por aí os custos vão ser maiores. Depois há a questão, começamos a entrar na questão das cadeias de abastecimento, que começam a ser perturbadas. E aqui é que se pode dar o impacto estrutural. A questão é, as cadeias de investimento podem ser perturbadas. Se esta coisa acabar daqui a 1 ou 2 meses, as cadeias de reabastecimento voltam ao que eram, é possível que voltem ao que eram. E nesse caso é possível que o impacto no crescimento económico seja relativamente reduzido. Porque daqui a 2 ou 3 meses, se isto parar... O primeiro trimestre é seguramente afetado. É seguramente afetado, mas depois daqui a 2 ou 3 meses, se isto parar, haverá medidas de estímulo. As empresas vão fazer o possível para recuperar o terreno perdido, as pessoas vão fazer horas extraordinárias para recuperar rendimentos e, portanto, o impacto Os construtores dos hospitais estarão a receber o dinheiro estarão a receber esse dinheiro fizeram e, portanto, boa parte desta quebra do nível de atividade no primeiro trimestre pode ser recuperada e será provavelmente recuperada, se, entretanto, o problema se resolver do ponto de vista médico, será recuperada nos trimestres seguintes. E, se calhar, o efeito global no nível de atividade do ANSE, no caso do SRA, o efeito global na economia chinesa foi de 0,5%, foi de 1%, e no Sudeste Asiático foi de 0,5%. Mas não foi na tendência, a tendência manteve-se. Portanto, foi só uma queda naquele ano, portanto não representou nada de significativo. A questão é que se há alguma coisa de estrutural, e eu aí vou um bocadinho nessa linha. Embora me pareça que se houver alguma coisa de estrutural, não é por causa disto. É que se formos a ver... reação psicológica a Não, mas há uma problema. série... Neste milénio, nós já tivemos o SRA em 2003, depois tivemos o H1N1, o H7N9... O H5N1, o H7N9, depois, noutro plano, tivemos o ébola, tivemos o Zika. Eu ia falar disso mais à frente, mas entretanto apareceram agora também 2 surtos, um de H5N6 e outro de H5N8. Um nas Filipinas e outro na Arábia Saudita. Esperemos que não evoluam. Na Arábia Saudita tivemos o MERS, aquela epidemia que teve origem no Médio Oriente, certo. O síndrome o problema respiratório. E, portanto, provavelmente as empresas mais internacionalizadas começam a pensar, temos que nos habituar a coisas destas. E provavelmente será prudente terem o tipo de alterações estruturais de que o Soutor falou, claro. Porque será uma medida de gestão de risco e uma medida para procurar maior resiliência. Deixe-me só acabar. Certo. No fim, há uma coisa que não poderemos saber separar os efeitos. Se houver mudanças de cadeias de abastecimentos, o que é que será devido a isto e o que é devido ao conflito comercial entre a China e os Estados Unidos? É quase impossível estabelecer a certa uma altura fronteira rígida isto vai-se juntar aqui a fome com a vontade de comer e, portanto, vai haver se calhar aqui um impacto cumulativo nas cadeias de abastecimento que resultam não só destes efeitos, mas também do conflito comercial. Miguel Silveira, eu pergunto-lhe também, obviamente, sobre o que pode considerar o impacto estrutural, para além do conjuntural, mas muito em concreto, como cidadão, pergunto como é que os pilotos podem andar relativamente tranquilos a fazer o seu trabalho com uma epidemia destas? E deixe-me fazer a pergunta ainda mais de forma até ingênua, se quiser, no sentido de eu achar que quem põe uma máscara, ou até pode pôr umas luvas, mas depois há uma altura em que vai tirar a máscara e já tirou as luvas das mãos, toca na máscara e o fato também pode estar contaminado. É uma intranquilidade, não é? Sim, neste caso e noutros mas faz parte da profissão. A APLA acompanha, através da sua congénere IFALPA, que está em todo o mundo, este acontecimento, e em 2 enviamos um comunicado aos nossos associados a desmistificar um pouco o que é que se está a passar. E nós não recebemos, não somos associados, partilhe connosco, se faz favor. Não, basicamente, tudo o que se sabe, como se deve, em termos de higiene, como se deve estar perante esta epidemia, o uso de máscara, etc. Mas é preocupante porque... A proteção não é completa, não é 100%, não há nada 100%. Não é, nesse aspecto não é. Agora, não há dúvida nenhuma que não serão só os pilotos, outras populações estarão expostas a isso, de modo que preocupa, claro, mas nós sabemos perfeitamente que é a nossa profissão e se o voo é para a China, pois o voo será para a China, não é? Tem que ser feito. O impacto que o transporte aéreo tem na economia mundial é uma coisa enorme. Sei lá, trabalho direto e indireto na aviação deverá haver cerca de 66 milhões
trabalhadores, diretamente em empresas de transporte aéreo, deve ser à volta de 10 milhões em todo o mundo, o equivalente à população portuguesa. De modo que é muito sério. E isto é uma via de dois sentidos, não é? Porque nós impactamos a economia, mas também depois a economia vem com o que está a acontecer, impactar negativamente as companhias de transporte aéreo. Até o momento, 40 empresas de transporte aéreo cancelaram os seus voos de e para a China, que dá um total de cerca de 25 mil voos cancelados até o momento. Mas, desculpa interromper, mas há companhias que, por voarem muito mais frequentemente para a China, não poderão aguentar 6 meses nesta situação, porque, entretanto, não conseguem arranjar mercado alternativo. Não há hipótese. Portanto, poderão ter sérios problemas de solvabilidade a enfrentar. Certo. Eu estava a ouvir-vos há pouco e estava a pensar na nossa Companhia Nacional de Transporte Aéreo, na TAP, que teve até há bem pouco tempo presa quase exclusivamente ao mercado brasileiro. Agora diversificou um pouco com o mercado norte-americano, mas o que não há dúvida nenhuma é que, no momento, se o Brasil espirrar com algo semelhante a isso ou os Estados Unidos, a nossa TAP tem um problema sério. Não é? Porque os cancelamentos, quer dizer, no espaço de uma semana e pouco, 25 mil voos cancelados por todas as companhias que voavam para a China é uma coisa tremenda. Mas também há o problema de não terem nem passageiros nem carga para fazer. Portanto, não é só uma questão de vontade. Certo. Também uma falta de mercado. Falta, porque também viajar sem ter o pagamento para fazer a viagem também não é solução para nenhuma das coisas. Claro. E o Miguel, se quiser falar também sobre isso, que é a procura que é menor, de repente. 4,4 milhões estima-se de cadeiras que ficaram por vender nos aviões nesta semana que passou. Só numa semana? Só numa semana. E na carga aérea voos também ter impacto. de e para a China e nos voos dentro da China. Aliás, as companhias chinesas são as que mais estão a sofrer neste momento, em que a China Eastern e a Air China cancelaram cerca de 40% dos seus voos. Tudo isto equivale a lugares vazios. Portanto, nas empresas que trabalham muito mais com este mercado, se continuar a situação, é de crer que haja falências, ou muito próximo disso. Vamos a ver. Falando no SARS novamente, eu recordo-me que na altura do SARS os mercados e o transporte aéreo foi um destes, demorou cerca de 7 meses a recuperar. A questão é que em 2003, de 2003 até o presente, a exposição da China e a influência no transporte aéreo multiplicou por um valor de 10. Certo. De modo que o que é que vai... Todos sabemos dos avultados prejuízos em 2013 e o tempo que demorou a recuperar. O que é que vai acontecer no presente? Sinceramente não sei. Não preconizo nada de muito bom para o transporte aéreo. Mas depois temos aquelas questões, como falava há bocado da Bolsa, que nós também não entendemos, não é? Quando nós pensamos que vai desvalorizar por efeitos psicológicos, acontece ao contrário. Precisamente. Aliás, as primeiras quedas relacionavam-se com a cotação de ações de empresas de transporte aéreo, que eram as que estavam mais expostas e sobretudo as que voavam para a China. Mas, entretanto, há uma recuperação das bolsas, portanto, se há uma perspectiva mas não do resultado das empresas. De tratamento e de vacina, a longo prazo, o raciocínio é vamos apostar novamente, mas no imediato as empresas estão a perder dinheiro. E é essa a questão que temos que nos Exatamente, preocupar. era o que falava, a economia por causa do perigo de falências. Não é feita da globalidade, não é? Claro. A globalidade é o resultado dos pequeninos. Se matarmos os pequeninos não há globalidade. E esse é o risco que está em cima da mesa, que poucas vezes se foca com o cuidado suficiente, porque cada um não faz parte do global, faz parte da sua existência, da sua realidade. Uma companhia aérea, se não tiver os seus transportes, acaba por ter que fechar a porta e não volta a abrir. Acabou, não é? E claro. Isso é determinante. João, aquilo que foram as medidas anunciadas pela Organização Mundial de Saúde e em concreto aquilo que foram as medidas tomadas pelas autoridades chinesas, do que conhece deste mundo de negócios e de convívio entre agentes económicos e de contactos entre cidadãos, somos todos cidadãos, obviamente, pareceu-lhe haver algum excesso? Ou aquilo que está a ser feito, tanto na China pelos chineses, como pelas autoridades internacionais, como pelas nossas autoridades no sentido da prevenção, acha que era o recomendável? Ou houve um excesso? Eu penso que, quando se fala dos assuntos da China, há alguma presença com falar de assuntos de futebol. Ou seja, há uma grande tendência
de se vestir camisolas. E falar sem saber, sem conhecimento. Irracionalidade. Mas isso, desculpe, mas isso é característica do português. Sim, mas alguns temas... Os portugueses são sempre os melhores treinadores de futebol, os melhores árbitros, os melhores juízes, os melhores advogados e até os melhores políticos e os melhores jornalistas. Pronto, há uns temas está tudo dito. Há uns temas que têm uma grande propensão... Só não são os melhores pilotos porque é preciso mais conhecimento. Uma grande propensão a terem, vestir camisola. E China é um deles. Se nós virmos com o distanciamento e com frieza, e de facto, quer com o conhecimento e o contacto imenso que a Câmara de Comércio e Luso-Chinesa tem com as nossas empresas portuguesas que exportam para a China, fazendo um parênteses, nós exportamos para a China entre 600 a 700 milhões. Significa 1% das nossas exportações. Sim, mas é importante. Certo, 1%. Para a Espanha é 25%. Eu diria uma constipação em Espanha, já que pesa 25%, é equivalente a uma pneumonia na China em termos de impacto para as empresas portuguesas. Mas o problema é a exposição indireta de que falava. Exatamente. Certo. A Espanha pode fechado o parênteses, sem dúvida que se um grande player do mundo, como a China, arrefece, isto é uma consequência noutros clientes de Portugal, e aí Portugal acaba por sofrer, sem dúvida. Mas regressando ao ponto. As autoridades chinesas o que fizeram agora, comparando com a crise que começou em novembro de 2002 e que foi até julho de 2003, que é o célebre SARS. Certo. Como já foi dito e muito bem... Não é comparável aquilo que fizeram agora em relação a essa Não altura. é comparável. Há muitas questões não comparáveis. Para já, 8 mil infectados contra um número muitíssimo superior. E durante 9 meses houve só 8 mil infectados, embora com uma taxa de mortalidade de 10%, agora falamos de 2%, mas, independentemente disso, há também uma questão que eu diria sociológico-política. A China, na época, foi Desculpe, só muito... uma precisão, mas então aquilo que estão a fazer em termos de estatísticos até está a resultar no sentido de que o impacto, estão a conter os danos. Estão a conter os danos. Aliás, é muito interessante nós analisarmos, isto na imprensa internacional, se estão esses números, que são o número de fatalidades de mortes nas províncias chinesas que não Hubei. Wuhan é a capital da província de Hubei e o número é 96% das pessoas que morreram na China estão na província de Hubei. Só 4% estão nas outras províncias juntas. Ou seja, isso significa que houve um esforço. Por exemplo, Pequim teve um morto. Numa população de 22 milhões de habitantes. Uma pergunta que é daquelas que arrepia fazê-la, mas tenho que a fazer. O facto de ser uma ditadura, a palavra é minha, não comprometo ninguém nesta conversa com isso. Ajuda? Eu vou responder... Eu volto a dizer que arrepia a pergunta, mas nós temos de ser muito realistas. Não catalogando se a China se é ditadura ou o grau de ditadura. Já sei que vou ter um protesto diplomático, mas pronto. Não, mas vamos comparar a postura da China. Se quisermos em termos sociológicos, na crise do SARS, 2002 e agora. E duas alterações. Por um lado, em 2002 a China foi criticada porque demorou muito tempo e só terá aprendido a lição. Sim, só quando era mais do que óbvio que havia uma epidemia e que houve o reconhecimento. Agora é o oposto. Mesmo assim ainda houve críticas porque houve uns dias ali de compasso de espera. Sobre essa crítica, o célebre médico oftalmologista do hospital do Wuhan, agora que apanhou aliás a doença, acho que é interessantíssimo que há um pedido formal de desculpa pelas autoridades chinesas. E por isso, francamente, eu acho que deve-se criticar a China quando se deve criticar. Eu acho que aqui há mais a louvar que criticar. Quer pela transparência, quer por um esforço logístico incrível, quer dos 2 hospitais em 10 dias, quer, enfim, pela informação que eu tive, são 60 milhões de pessoas que estão sitiadas e a logística de abastecimento dessas 60 milhões de pessoas. Não trabalham só 35 horas por semana. Não resisti a esta. Isso é absolutamente notável. Logo, o que é que, em relação à Organização Mundial de Saúde, que me perguntou? Eu acho que há que evitar, e agora vamos a fatores de crítica, que também eu gostei. Certo. Eu não gostei da decisão do governo de Hong Kong de cancelar a ligação dos ferries, enfim, a ligação marítima entre Hong Kong e Macau, que tirando momentos pontuais de tufão,
não era cancelada desde a Segunda Guerra Mundial. Ainda por cima de Macau. E por isso não há razão objetiva, porque o número de casos de Macau é mínimo, o número de casos de Hong Kong é mínimo. É uma decisão política. Isso tem a ver, certo, porque a população local, enfim, até por efeitos de outros contágios, a população local criticava e exigia um fecho de fronteiras. Por isso eu penso que a Organização Mundial de Saúde o que pede, e aí acho que isso é equilibrado, que se tomem as medidas certas, mas não as medidas excessivas, porque o excesso é errado. Logo, acho que devemos estar, neste caso, nenhuma razão para não estar a apoiar o esforço chinês e esperar que, de facto, esta contenção que parece ter sucesso na província do Hubei, que continue para bem. É verdade que é para bem da China, mas também para bem do resto do mundo. João, algum comentário sobre as medidas tomadas, tanto pelas autoridades chinesas como pela Organização Mundial de Saúde, como do lado ocidental? Acho que a parte... Eu sobre a saúde não percebo nada. Eu sei, mas na medida em que isso pode representar impacto do lado macroeconómico. económico, parece-me que o que interessa mais salientar é a preocupação das autoridades chinesas em garantir que as empresas têm liquidez para pagar os salários e para pagar aos fornecedores. E, portanto, em garantir que é evidente que estão-nos a fornecer liquidez, depois logo se vê se isso vai ser dívida, se vai ser ajuda de Estado, se vai ser o que quer que seja, mas, de facto, admitindo que isto é uma coisa transitória, 3, 4 meses, ou seja, que não se transforma numa catástrofe global, porque aí estamos a falar de implicações de outra ordem de dimensão. Mas se for uma coisa transitória, eles estão a ter uma política que de facto neutralizará bastante quaisquer efeitos negativos disso. Quaisquer efeitos negativos agora da falta de clientes, da falta de negócio. Portanto, basicamente estão a procurar garantir que as pessoas recebem os salários. Então, digamos que aquele centralismo, agora já amenizei a expressão, aquele centralismo até se traduz num conjunto de instrumentos de atuação muito mais rápida, porque Pequim toma a decisão e ao fim de pouco tempo acontece. Um país democrático pode ter os mesmos instrumentos e fornecer, e numa situação de emergência ter a capacidade de fornecer liquidez às empresas. Certo, não é preciso suspender. Não é preciso coligações negativas nem positivas, é só bom senso. É só preciso bom senso, não é preciso suspender a democracia nem coligações. Portanto, não parece que tenha a ver com o regime, não tem. Mas não querendo agora, fazer... basicamente é uma política sensata, é garantir numa situação transitória que as pessoas continuem a receber o salário. Não querendo fazer alarmismo... diferente, desculpem, mas também não vale a pena estarmos aqui a fingir. Vamos dizer que numa sociedade democrática o tempo que se tem para tomar as decisões é sempre maior do que quando é um senhor que decide e que mandou. Isso não há dúvida nenhuma, não vale a pena. Não estou a dizer com isto que é melhor. Pelo bem e para o mal. Agora, nas alturas de crise, obviamente tem um resultado mais eficiente. O facto é que eles fizeram um posicionamento muito correto, de facto, finalmente, começaram tarde também mais uma vez, mas fizeram, isolaram. O impacto negativo é enorme, mas também não têm outra alternativa, porque se não isolarem ali vai ser muito pior em todos os aspectos. Agora, eles podem morrer da cura, depende do tempo que isto demorar, porque a China vai manter as empresas com liquidez para pagar os salários, mas não está a produzir. E não está a comprar. Esse era o ponto era a sequência da conversa. João, isso demora 6 meses ou 8 ou 9 meses, 3 trimestres. Isso aí, de facto, é outra ordem de grandeza. Isso aí estamos a falar de uma catástrofe. Exatamente. Isso aí... Desde logo... Isso aí não há... Social. Os movimentos de diversificação comercial que os portugueses podem fazer aí também não lhes valem nada. Não valem nada. Significa que o mundo está afetado. Isso Vamos lá ver, é como na guerra. Não é? Na guerra, há uma guerra, a economia destrói-se. No entanto, na última guerra, os ingleses, mal a comparado, fizeram este papel, que foi tentar salvar a humanidade contendo o vírus daquele momento. Aqui a China está a fazer esse trabalho por salvação própria, como os ingleses. Os ingleses não salvaram o mundo para salvar o mundo, salvaram o mundo porque achavam que a Inglaterra não se podia subjugar à Alemanha. Não vamos ser... É quando o egoísmo nacional reverte para o bem da humanidade. Que é uma maravilha. E a China pode ter isso. Agora, a Inglaterra acabou sem o seu império. E, aliás, os Estados Unidos só entraram na guerra quando tinham a certeza que a Inglaterra já estava falida, para garantir que, apesar de tudo, aproveitavam da guerra para sair numa posição completamente diferente. Vamos ver o que é que acontece aqui. Vamos a uma longa conversa. Mas deixa-me ver, olha, que não há muitos estudos sobre isso, mas... O Miguel está em déficit de participação. Mas um dos poucos estudos que procura fazer uma estimativa do efeito de uma pandemia global, estima que uma pandemia moderada teria um impacto superior em notação internacional a $1 trilhão. Portanto, aí estamos a falar de outra ordem de grandeza.
portanto, estas medidas que eles estão a tomar do ponto de vista económico, de injetar liquidez na economia e garantir isso, são boas. Admitindo que isto é um problema que se resolve em 4, 5, 6 meses. Agora, se for um ano... E de qualquer maneira, só para acabar a questão da diversificação, ainda que possa ter menos efeito, a diversificação é sempre útil, porque se não for útil agora, há de ser útil no futuro. É isso. Portanto, nunca eu acho que aquilo que me perguntou há bocado é, já estamos nessa situação. Nós temos que estar sempre, nós só somos úteis se estivermos à frente. E o estar à frente é resolver problemas com novas oportunidades. E com o Estado também a acompanhar. Nós temos que empurrar o Estado. O Estado não funciona sozinho, a sociedade civil é a única que funciona e a Câmara de Comércio gaba-se de ter esse papel. Já lá vamos, porque a Ministra da Agricultura fez umas declarações no mínimo polémicas, já lá vamos. Miguel Silveira, em relação aos temas que estávamos a debater, as medidas tomadas tanto pelas autoridades chinesas como pela Organização Mundial de Saúde e pelos vários países do Ocidente, obviamente, são razoáveis, são excessivas, e se a crise, o surto, a epidemia perdurar? Como é que é? Bom, no que diz respeito à Organização Mundial de Saúde, tenho visto também com muito bons olhos a cautela com que têm prosseguido. Reações de outros países, se calhar nem tanto. Se a crise durar alguns meses, em termos de transporte aéreo, com a importância que a China tem neste momento em termos de transporte aéreo, uma pequena catástrofe. Não sei o que é que poderá acontecer, mas não será nada de muito bom. Vejo falências, por exemplo. Nas nossas empresas não há, em termos de transporte aéreo, não há muitas com grande exposição ao mercado chinês, embora haja uma empresa chinesa que voa para cá e com code share como das nossas empresas nacionais, mas a exposição não é muito grande. Agora, em termos de escala global, acho que se durar uns meses esta crise vai ser algo muito, muito sério. Especialmente comparando com o SARS de 2003, que não foi nada comparado com o que se preconiza que isto agora possa ser precisamente pelo fator 10 que há a multiplicar, que é a intervenção, a interferência, a participação que a China tem neste momento no transporte aéreo. É 10 vezes superior. Não tanto em termos de passageiros como de mercadorias, e o Bruno falava disso há pouco, o próprio transporte de mercadorias é afetado. É substituível por ligações ferroviárias, ligações marítimas? Não é substituível? Não. Portanto, o tipo de transporte que se faz... ou há ou não há. E até porque no verdadeiro mundo global o transporte aéreo é uma das chaves essenciais, porque as coisas estão numa extremidade do globo e em termos de transporte de carga, na manhã seguinte chegam ao outro lado do globo. Portanto, não é possível substituir por outra. A carga que viaja por via aérea não viaja de outra maneira. Pronto, porque é carga urgente e não tem possibilidade de ir por mar, porque o tempo de transporte é muito alargado. E, portanto, não compensa. Normalmente não tem um peso como tem a carga marítima. A carga marítima é 80% e a carga aérea são 3 ou 5%. Claro, mas desde medicamentos perecíveis e outras peças ou maquinaria urgente até para salvar vidas. Morre doente antes de chegar à mercadoria, não é? Portanto, também essas questões se põem. Mas têm estado em contacto com as autoridades aeronáuticas e com as companhias Sim, com a nossa congênere chinesa, que inclusivamente enviaram um pedido para todas as associações de máscaras cirúrgicas, porque já, pelos vistos, já não têm em número suficiente, donativos também. E acompanhamos neste sentido e também associados nossos que voam na China, por exemplo, temos pilotos chineses, muitos pilotos, eu próprio tive quase a ir voar para a China, há relativamente pouco tempo atrás, 2, 3 anos, de modo que acompanhamos neste aspecto o que está a acontecer lá e prestamos todo o auxílio que consigamos. E em relação àquilo que tem a ver com a cooperação internacional entre as companhias, esse pedido de auxílio é fácil de responder imediatamente, quer dizer, depende do pedido. Mas... Quer dizer, agora nem sei que vos diga, não é? Com as restrições no transporte aéreo para a China, pois, também era isso. Irá afetar o envio de donativos. Era isso, é que mesmo donativos, mesmo que se possa ajudar, esbarra com esta dificuldade. O material é complicado, agora donativos também, em termos monetários também, isso aí já... Uma transferência. Isso aí já claro, é mais fácil. É a única coisa. Não anda de avião, não precisa do avião. É a única coisa. João Marcos da Cruz, esta situação, em termos de
previsão macroeconómica, e o senhor que é gestor e que trabalha com a realidade empresarial e económica, acha que se vai traduzir em baixa de previsões, portanto baixa de perspectivas feitas pelas grandes organizações internacionais ou não? Muito bem. Deixe-me pôr um bocadinho de otimismo aqui na nossa mesa, respondendo à sua questão. Certo. Para já, e três componentes de otimismo. Uma que é louvando as empresas portuguesas. Várias empresas portuguesas, enfim, não vou dizer os nomes, mas várias, incluindo a Câmara de Comércio Portugal-China, nós estamos a enviar significa que estão neste momento a ir máscaras e outros equipamentos. Por isso são várias empresas, conheço 4 empresas que estão a fazer isso, obviamente empresas que têm relações com a China. O que significa capacidade portuguesa de ser solidário nestes momentos. O segundo otimismo, que acho que é importante ter, é que as empresas portuguesas nos últimos 15 anos, grosso modo, enfim, como dito-se no início, eu fui presidente do ICEPA há 15 anos, e lembro-me que as exportações portuguesas representavam 28% do PIB. Hoje representam 40% do PIB. Eu não estou a dizer que 40 seja muito, mas 40 é maior que 28. E quem fez isso não foi o Estado, foram as empresas. Ou seja, até no dito capítulo da diversificação, as empresas não estiveram paradas, fizeram. E por isso continuarão a fazer e vamos colocar esse otimismo em cima. Terceira componente que responde totalmente ao que está a dizer. Se nós estivéssemos a ver uma situação, que eu não acho que seja o caso, de um descontrole absoluto dentro da China e internacionalmente, eu alerto a definição da OMS, francamente fui ver no site da OMS para me cultivar, nos últimos 20 anos só houve uma pandemia. Todos estes nomes... Sim, evitamos essa palavra porque não é o que se verifica. Exatamente. Foi o H1N1. Foi a única que foi considerada pandemia. Enfim, várias questões técnicas que não interessam, mas que teve múltiplos focos. Houve no México, no Canadá, na China, ou seja, foi global. Esta, na situação que estamos hoje, e não temos nada, quer dizer, pode cair um meteorito depois da manhã, mas não temos nada que indique nesse sentido. Não é isso. Está absolutamente contida. E como está absolutamente contida, não temos nenhuma razão para que amanhã deixe de estar contida. À medida que o tempo passa, a contenção está a resultar, diria que está contida. Estando contida, e esse é que é o meu terceiro otimismo, é verdade que medidas que este trimestre é afetado, eu reparei que os nossos espectadores viram em rodapé que os casinos de Macau estão fechados 2 semanas. Aliás, convidou o vice-presidente da Companhia de Eletricidade de Macau, que sou eu, enfim, eu estive hoje em contacto com o Macau por causa desses problemas reais de Macau, enfim, que afeta fundamentalmente os restaurantes, o pequeno comércio, e que há medidas do governo de ajuda, mas tirando estas situações que são reais e que são conjunturais, se ficar como está e se a curva dos novos casos primeiro estancar e começar a diminuir, eu diria que a China cresceu, de acordo com os dados chineses, eu não tenho nenhuma razão para duvidar deles, cresceu 6% o ano passado. Este trimestre há já indicações de que tem um impacto de 1 a 1,5%. Ok? Mas a coisa é contida e haverá uma recuperação. Por isso eu acho que é importante pormos este otimismo para o nível de conhecimento que temos atualmente da situação. João Confraria, esta possibilidade de revisão. Agora vamos mesmo à atitude que podem tomar os economistas que estão nos gabinetes de estudos das grandes organizações internacionais. Coloquemo-nos na cabeça deles. O que é que eles poderão fazer em breve? Não sei, vamos lá ver. O que eles podem fazer depende dos modelos de propagação ou de controle da doença. Mas pelo que estamos a ver até agora. O cenário que atualmente existe, onde se possa prever que o problema seja contido, de facto não estou a ver grandes razões para haver impactos significativos no crescimento económico. A tendência mantém-se e mesmo este impacto conjuntural, repito, provavelmente é anulado, porque depois nos 3 meses a seguir sobre isso já as empresas, toda a gente se desunha a trabalhar e, portanto, não estou a ver grande impacto. Se demorar mais tempo é que
Pois é a questão da duração do ciclo. Há aqui um efeito a prazo que é importante, que é o número de eventos deste género durante este milénio está a aumentar. E, portanto, mais tarde ou mais cedo as empresas vão se adaptar. O adaptar significa gastar mais dinheiro e, portanto, é natural que o comércio internacional fique mais caro e que daí resultem alguns adicionais para as empresas. Mas em linguagem económica, digamos que surge outro tipo de economia também associada à prevenção e à alternativa. Começarem a precaver contra coisas deste género e a acrescentar mais as variações climáticas e não sei o quê, isso aumenta os custos das empresas e vai ter que ser pago. Certo, mas entretanto há outros agentes económicos a aproveitar com isso. E essa é que é a mudança estrutural. Essa é que é a mudança estrutural. Certo. O que isto vai contribuir para uma mudança estrutural desse tipo, não como fator isolado, mas como parte de uma sequência de eventos que começa a ser preocupante. E eu utilizei a expressão outros agentes económicos a aproveitar com isso precisamente para perguntar ao Bruno Bobon qual é o seu comentário em relação à Ministra da Agricultura, que disse numa feira agrícola, salvo erro, na Alemanha, que Portugal até pode aproveitar com o coronavírus, porque pode ter a possibilidade de exportar mais, o que foi considerado de mau gosto, polémico, e entretanto já se retratou, embora ela não aceite esta palavra, e o Ministério tenha emitido um comunicado curioso a dizer que está errada a interpretação que foi feita das palavras da Ministra, retirando-lhe a responsabilidade quando as palavras foram dadas. Eu penso que a Sra. Ministra provavelmente nunca geriu uma empresa e, portanto, essas coisas são fáceis de afirmar quando não se tem a responsabilidade de pagar o ordenado. O que aconteceu foi que ela provavelmente foi buscar uma ideia a uma situação que aconteceu há relativamente pouco tempo, foi a questão da peste suína, onde desapareceram os porcos na China e nós ganhámos porque fomos vender porcos para a China. Isto é uma coisa que não tem nada a ver com a história agora. Com Santos que conseguiu a abertura do mercado. O que aconteceu nessa altura foi um produto que faltou na China e nós fomos fornecer esse produto à China. Aí podemos ter uma mais-valia. O que se passa agora é que nós nem vamos ter maneira de colocar produtos na China, nem vai haver consumidor. Portanto, isso é um disparate completo. Não tem qualquer sentido falar nessa oportunidade. E o problema desta situação é muito mais grave. É uma situação... Desculpe, para além da situação humana de estar a falar do aproveitamento das consequências de uma doença. Mas os homens aproveitam sempre das realidades. Também não... Eu acho que esta vida de fingir que somos santos é qualquer coisa que nos estraga, inclusivamente quando escolhemos os nossos políticos. Queremos sempre um santo à frente do governo e depois descobrimos sempre que não há santos para estar à frente do governo. E, portanto, nós devíamos acabar com essa história. Nós somos pessoas, somos homens, erramos, temos falhas, temos coisas que fazemos mal, graças a Deus todos. E, portanto, temos é que tentar fazer o melhor possível e cada vez que descobrimos que fizemos errados, pedir desculpa e mudar e andar para a frente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que há 3 ou 4 coisas que era importante dizer. Força. A primeira é que há uma notícia positiva. O nível de crescimento do número de casos infectados, apesar de eles estão a subir, a percentagem de crescimento neste momento já vai nos 20%, quando chegou a ser 200%. Portanto, já estamos já estamos numa fase completamente da estabilização da curva e depois da descida. Bom, vamos ver o que acontece daqui para a frente, porque o problema é que nunca se sabe o que é que vai acontecer e isso pode ser uma limitação. Agora, a realidade é que as empresas têm que planear o seu futuro independentemente daquilo que venha a acontecer. Eu acho que se isto for mais alongado, vai ter efeitos drásticos e nós temos que nos preparar para isso claramente. Mas não é aproveitando com a venda de produtos agrícolas para a China que nós vamos resolver o nosso problema, e se não vamos de palavra de honra. Miguel Silveira, sobre estas matérias que estivemos a falar, mais alguma nota? Não, é apenas dizer que, de facto, a Organização Mundial de Saúde, num dos comunicados que fez, admite e sabe que há o contágio humano, de humano para humano, e que o aeroporto em Wuhan é um hub, ou seja, é um aeroporto que recebe voos nacionais, mas muitos e muitos voos internacionais, de modo que é normal que tenhamos que ter, não passa o otimismo, do qual eu partilho também, mas temos que ter uma noção do que é que poderá ser caso não haja cuidados inerentes a essa situação, do que diz respeito ao transporte aéreo. Um passageiro no avião poderá trazer e contagiar locais do mundo muito distantes da China. Daí que a Organização Mundial de Saúde também aconselha o screening feito a passageiros de voos para a China, em especial do aeroporto de Wuhan. De modo que com os cuidados que todos nós sabemos e aquilo que nós sabemos até o momento, acho que a Organização Mundial de Saúde esteve muito equilibrada no que fez. A China também dessa vez, de facto, reagiu muito melhor, conforme já se disse aqui, relativamente a 2003.
E esperemos que se consiga conter o mais rapidamente possível esta epidemia a bem de todos nós, das empresas, etc., mas do meu transporte aéreo também. Para terminar esta ronda. Era importante dizer que isto pode nos fazer uma mudança estrutural muito importante, que é deixarmos de perseguir a economia do preço barato a todo custo para passarmos a ter uma economia de preços razoáveis, mas que ao mesmo tempo não explorem nem as pessoas, nem os trabalhos, nem as fórmulas, fingindo que somos sérios de um lado e acabando por fazer os erros. E com controles sanitários. E com controle sanitário que tem custos, mas que tem resultados muito melhores. Não é à toa que os chineses com dinheiro compram casas em Portugal. É para um dia poderem vir comer o que é bom. Em Portugal todos calmamente e ter a certeza de ter médicos e cuidados de saúde. E tão simpáticos como os portugueses não há. Muito bem. João, estamos a terminar e eu não poderia deixar de aproveitar a qualidade deste painel de participantes para perguntar sobre a atualidade política e económica e fiscal. Um secretário de Estado, que é António Mendonça Mendes, disse claramente, no calor do debate na Assembleia da República, vamos ter uma grande baixa de impostos em 2021. Bom, eu até fui buscar o calendário da Comissão Nacional de Eleições e há lá duas eleições, uma presidencial, mas sobretudo aquela que eu acho que tem mais a ver com isto, são as eleições autárquicas em setembro de 2021. Que reação que comentário é que tem em relação a esta? Eu também fiquei admirado. Esta matéria. Não foi só uma baixa de impostos, foi uma grande baixa de impostos. Fiquei surpreendido com isso. Não sei. Fiquei surpreendido com isso. Mas é imprudente, é prudente, como? É bom, não é bom? Eu percebi que era sobretudo IRS. E vai haver uma redução da despesa ou não? Pois, é que essa é a pergunta. Esse é o conjunto de perguntas que podemos iniciar. Julgo que se fizer uma baixa de impostos num quadro de orçamento equilibrado, parece-me excelente. Isso parece uma excelente ideia. Agora, da mesma forma que não vale a pena, eu acho que nessas coisas nunca vale a pena comer o cabrito antes de o ter no bolso. Mas acha que António Mendonça Mendes estava a falar no calor do debate e em reação e por modo não sei, próprio? Não sei até que ponto ou estava respaldado no Mário Centeno e não no sei António até que ponto o senhor é sensível ao calor das coisas. Não faço ideia dessa maneira, não faço a menor ideia. Acho estranho ele que é sempre tão contido. Acho só é que se trata de descer os impostos, o Governo tem que dizer se espera ou não reduzir a despesa ou se espera-se que com o crescimento económico, apesar da descida dos impostos, a receita fiscal se mantém ou não. Acho que isso é uma afirmação que tem que ter uma explicação adicional. Não vale dizer isso só assim. Mas foi o que ouvimos. Não vale. João Marcos da Cruz, qual é a sua reação? Bom, tudo o que seja redução de impostos para a classe média, e concretamente era o IRS que estava em causa, eu aplaudo. Obviamente que eu prefiro que seja para agora e não para o futuro, mas de qualquer forma tenho que aplaudir. É evidente, esta redução de impostos tem a de ser consequente com as contas públicas ditas certas, porque Portugal soube quanto custa aos portugueses ter contas públicas não certas. E pode haver riscos no futuro. O orçamento tem de ser sempre equilibrado. Por isso, nós não podemos entrar em processos de desequilíbrio orçamental. Pois, mas é que nós já vimos estes números. Em 2007 tínhamos um primeiro-ministro que dizia que tinha conseguido o menor déficit da história da democracia. Depois foi o que se viu em 2009 e seguintes. Portanto, há sempre esse risco. Pois, por isso é que é importante o valor da conta certa. Miguel Silveira, esta descida de impostos assim anunciada de repente por um secretário de Estado, que comentário lhe suscita? Sem haver mais informação, até parece alguma campanha eleitoral algo antecipada, não é? Que é sempre fácil dizer que se vai descer os impostos, é facílimo fazer uma afirmação dessas. Talvez para pessoas mais responsáveis não seja assim tão fácil, não estou a dizer que o senhor não seja responsável de maneira nenhuma, mas carece de uma explicação adicional, descer mais impostos como, onde é que se vai compensar de facto a despesa, uma coisa que se fala há tanto tempo, o cidadão comum espera há tanto tempo que os nossos governantes façam alguma coisa relativamente à despesa do nosso país e não se vê nada, de modo que só por um milagre é que conseguirá haver a tal grande descida de impostos. De outra forma, não entendo como. Bruno Boban. A Câmara de Comércio vai agarrar nessa informação e vai exigir ao Governo que o faça daqui a um ano e vamos tentar trabalhar com o Governo para garantir que isso vai acontecer e eventualmente descobrir como é que vai acontecer sem prejudicar o equilíbrio. Então prometeste, agora cumpres. Exatamente. Mas isso é o papel da sociedade civil.
Nós temos que ser exigentes. Isto é o nosso país. E temos que saber como é que vai ser feito. Os governantes são nossos servidores, por mais que nós muitas vezes tenhamos uma diferença enorme. Nós temos que exigir aos nossos governantes aquilo que queremos. E é esse o papel que a Câmara de Comércio desenvolve, mas eu acho que cada vez mais a sociedade portuguesa devia fazer esse papel. E, portanto, se o Sr. Secretário de Estado disse que vai baixar os impostos, para mim é um facto adquirido, é um dado adquirido e, portanto, vamos-lhe cobrar isso na próxima legislatura. Esperemos para ver. No próximo ano. Esperemos para ver se Mário Centeno ou António Costa acabam por dizer uma coisa diferente. Eu, antes de terminar este ponto, recordo as palavras de um economista-chefe do Commerzbank, o banco alemão, que veio dizer que Portugal e Espanha podem ter problemas graves por os governos só pensarem em redistribuição e reversões. Depois, cá dentro, este economista teoriza dizendo que se não fosse o ciclo económico positivo na Europa e as políticas monetárias do BCE, portanto, com a facilitação de taxas de juros baixas e quantitative easing, portanto, emissão de dinheiro para comprar obrigações, de facto, o déficit português não tinha descido de forma estrutural, mantinha-se praticamente igual e, portanto, o problema, traduzindo muito diretamente, o problema mantém-se. Estes voluntarismos podem ser muito perigosos no futuro. Bom, e